Tudo certinho. Ah, o chat não tá aparecendo lá quando eu compartilho tela. Erros técnicos, gente. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo. Já tá compartilhando. Aí, agora vamos. Então vamos. Meninas, então, mais uma vez, sejam bem-vindas ao webinário de hoje. Hoje nós vamos falar não somente sobre preços, mas sobre valorização, sobre a nossa valorização, que é isso que mais importa. Então, o tema da aula de hoje é como definir preços sem medo de perder clientes. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou educadora Stalix Rosana Rodrigues. Sou mulher, sou mãe, sou empreendedora. Sou de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Sou proprietária, sócia do meu marido. Meu marido trabalha com cabelos e recentemente a gente abriu o nosso salão, o Home Studio. Temos uma equipe maravilhosa nas unhas, no cabelo. Então, eu sou sócia do meu marido no Home Studio. Sou especialista na técnica manicure perfeita. Há aproximadamente 6 anos que eu conheci a esmaltação em gel, há uns 3 anos da manicure perfeita, 4 anos, na verdade, e 3 anos como educadora Stylix. Sou mentora também, além de educadora, além das técnicas, eu sou mentora de profissionais que querem crescer, que querem começar a dar cursos também. Então, eu também sou mentora. Enfim, sou mil e uma e tenho mais de 2.000 alunas formadas entre cursos presenciais, cursos online, mentorias. Então, essa sou eu. Meninas, liguem os microfones também, tá? Para a gente conversar, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui. Ou podem manter desligada, e conforme eu for perguntando, vocês podem me respondendo. Vão interagindo comigo, tá? Se puderem ligar as câmeras também para eu ver os rostinhos de vocês, porque parece que eu tô falando por nada aqui, ó. Não tô vendo ninguém, tô escutando ninguém, tá meio esquisito. Gente, que silêncio, vocês estão me ouvindo? Oi, Não tá Rô, aparecendo. boa noite. Ah, obrigada, obrigada. Alguém apareceu. Oi, Rita. Boa Tudo bem? Dá noite. para ouvir sim, tá Tá ótimo. tudo certo? É que, na Tá, tudo verdade, gente, eu certo. não consegui acessar a conta do sistema, então eu tô pela minha conta. É por isso que eu tô preocupada se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, porque eu tô aqui na aula como participante, assim como vocês. Então, eu tô um pouquinho preocupada se vocês estão vendo a tela, me ouvindo, está tudo certo, entendeu? Mas vamos lá então, meninas. Quero saber quem que ainda vive essa realidade. Agenda cheia, clientes todos os dias, se dedicam de verdade, mas ainda sentem medo de cobrar o valor que merecem. Vocês vivem essa realidade? Vocês passam por isso? Eu já passei muito por isso. Eu tenho, meninas, ao todo 20 anos de carreira nas unhas. Eu comecei bem novinha, com 14 anos, 20 anos redondinho, eu tô com 34. E eu já passei por todas as fases que vocês possam imaginar. Comecei nas unhas tradicionais e eu lembro perfeitamente quando chegou a fase que a minha agenda estava lotada. Aquela agenda das 6 da manhã às 9 da noite, agenda lotada, muita cliente. Eu me dedicava muito e na hora de cobrar, eu sentia medo. Alguma coisa me travava, sabe? E é medo de quê? Medo de perder cliente, medo de desagradar, principalmente, né, de desagradar a cliente, medo de ouvir comparações. Ah, mas você cobra X, a fulana cobra Y. Então, eu ficava muito travada. Eu montei essa aula aqui hoje, meninas, baseado na minha realidade, em tudo que eu já passei, em tudo que eu já vivi durante todo esse tempo. Então, eu tive várias fases. Então, isso aqui, ó, aconteceu muito comigo. Medo também de ser chamada de careira. Tinha muito medo. E medo de ser julgada por outras profissionais. Olha só que mente que eu tinha, né? Que mentalidade pequena que eu tinha. Eu tinha já uma agenda lotada, eu tinha
muito potencial, mas eu tinha muito medo. E esse medo ele me paralisou por muito tempo. Então eu quero que vocês liguem o microfone agora e me respondam. Alguém ainda passa por isso? Alguém ainda sente esse medo? Esses medos? Vamos conversar, gente. Perdem a vergonha, vamos? Liga esse microfone aí. Eu Eu ainda sinto, sinto. mais menos. Falamos juntas, eu sinto também. Você sente ainda, Stephanie? Aham, sim. E aí fica aquela loucura, porque a agenda cheia, não consigo aumentar o preço, e aí eu quero dar curso, aí eu quero postar no Instagram, e aí, enfim, e não dou conta. Aliás, Aham, fico mais na mesa, né? Que é o que isso. suga mais. Exatamente, exatamente. Isso trava a gente. Isso impede a gente de crescer, né? O medo, ele paralisa em todos os sentidos, em várias coisas da vida, né? O medo paralisa a gente. E o medo, todos esses medos aqui, ó, perder clientes, todos esses medos, Rô, ele paralisa a gente. Oi, Gal. desculpe interromper, mas você tá compartilhando algum slide? Tô. Porque a Você não gente tá tá... vendo só seu rosto. Ai, mentira. É, a gente tá vendo você explicar, tá certinho, mas não tá aparecendo o slide. Não, 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 não. Peraí, então. Deixa Será eu que é voltar porque você aqui. está como participante também? Então, é isso que eu falei para moça aqui. Pera aí. Iniciar tela, iniciar transmissão. Ai, que palhaçada, gente. Eu tô aqui falando. Ó, vê se agora foi. Mas fique em paz que tava linda. Não Ah, mexeu no É? nariz, nada. Ah! ah, transmitindo Se eu agora, hein? tivesse fazendo careta aqui, hein? Ó, agora foi? Aí foi, foi, Ai, não, foi. vamos começar tudo de novo, então. Ai, tô chateada. Olha aqui, eu fiz uma tela de apresentação. Mas pode dar continuidade de onde você tava indo muito Tá, bem. tá. Deixa eu só voltar só para. Olha aqui, ó, minha apresentação. Manicures vive essa realidade. Ai, tô chateada que eu não tava compartilhando. Mas deu algum probleminha por eu estar como participante e não como anfitriã, né? Então, não sei o que aconteceu. Mas enfim, vamos lá. Então, digam aí pra mim. Rita, você começou a falar também, né, Rita? Você sente ainda, Rita, medo? Cadê a Rita? Ô, Gal, obrigada, viu? Por me avisar. Eu ia Imagina, chegar, Rô. eu ia chegar lá no final sem Um pouco slide. para É, eu Eu mim achei deve ser fiquei, estranho bom porque sinal. eu você no fiquei. começo mostrou um slide. Eu falei, será que a Rô tá falando da cabeça ou tá olhando o slide? Sei lá. Eu tô vendo só, tava vendo sozinha, né? Mas obrigado, viu? E nossa, eu montei esse slide aqui com tanto carinho pra nada. Ô, louco. Vamos lá, Rita, fala um pouquinho sobre você. Não, então, é que o sinal tá muito ruim para mim, que eu tô na rua, né? Mas que eu consegui responder, eu tô respondendo. É, Aham. Antes eu tinha muito medo, não vou dizer que eu não tenho ainda de reajustar valores, do pessoal pensar que eu sou careira, a estrelinha, tá se A achando, por estrelinha. aí vai. Só que eu tô conseguindo dar os passinhos, sabe? Eu sinto a diferença, tanto que eu aumentei o meu valor agora para junho e nenhuma deixou de marcar, por enquanto. A gente vive presa numa coisa que só existe praticamente na nossa cabeça. A gente pensa, se eu aumentar, eu vou perder cliente, mas na hora que a gente aumenta mesmo, as clientes estão ali, porque a cliente, a gente vai chegar nessa parte, a cliente ela vem pelo seu valor, não pelo seu preço. A cliente que te valoriza, ela vai ficar com você. Então, a gente vai criando uma coisa na cabeça que às vezes nem existe e a gente sofre com antecedência. Ah, mas eu vou perder cliente, mas eu vou ouvir isso, mas não sei o quê. A gente precisa se libertar disso. Então, ó, isso daqui é muito normal, não deveria, mas é muito normal. Já passei por essa fase, a gente vê aqui, ó, vocês também. Já a Rita, é educadora, a Stephanie já é educadora e ainda sentem esse medo. Então, a gente vê assim que é algo que atinge muitas profissionais. Então, a gente precisa fortalecer a nossa mente, valorizar o nosso serviço para que outras pessoas valorizem. Então, a gente vai chegar nessa parte. Mas, enfim, o medo de cobrar.
não começa no preço, ele começa na insegurança, isso que eu acabei de falar, na nossa insegurança, na comparação. Ah, mas fulano cobra X, então se eu cobro 100, hoje eu cobro 100, eu quero passar para 130, mas a fulana cobra 80. Então será que se eu passar para 130 eu vou perder cliente para então, entende? Uma comparação. Mas a gente precisa entender que não existe comparação. Porque, por exemplo, eu quero passar 130, mas eu já fiz os cálculos de todo o custo que eu tenho, eu sei o quanto eu invisto em conhecimento, eu sei o quanto eu invisto em segurança das minhas clientes, eu tenho uma autoclave, eu sigo à risca aqui toda a parte de segurança. Então, não tem como eu comparar o meu preço com o preço da fulana que atende na esquina, que não tem uma autoclave, que isso, que aquilo, que não estuda, que aprendeu a técnica que ela executa num vídeo do YouTube. Não tem como eu comparar, não tem comparação. E muita gente vive presa nisso, nessa comparação. Então, são coisas que não existem, não devem existir, né? A falta de confiança e também presa na necessidade de aprovação. Aquela coisa de ter que ficar se justificando. Deixa eu desativar. Opa, saí da tela de novo. Voltou, meninas? Aqui. Isso, para desativar o áudio. Voltou a tela aqui, meninas? Estou compartilhando a tela ou saiu de novo? Eu saí que eu ia desligar o microfone ali. Posso continuar? Vou me avisando, hein? Então, gente, esse negócio também, né, de aprovação. Ah, eu vou aumentar, mas espera aí, deixa eu conversar com fulano, deixa eu conversar com ciclano. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? A gente não precisa da aprovação de ninguém. É o que eu falei, só a gente sabe o quanto a gente estudou, o quanto a gente investiu, o longo caminho que a gente percorreu para estar onde a gente está hoje. Então não tem necessidade da aprovação de ninguém. É aquele preço, eu estou subindo meu preço, é aquilo lá e ponto final. Quem quer, quer, quem não quer vai lá para outra, entende? Então, a gente Horror. precisa. Oi. E sem contar que é super normal, né? Você aumentar e perder algumas pessoas, porque nem E todo mundo está necessário também, disposto, né, né? Gal? Na verdade, eu acho que quando a gente começa a pensar em aumento de preço, é para que a gente ganhe um respiro, né? Para a gente conseguir se dedicar às outras coisas. Então, não faz sentido você aumentar seu preço e querer que toda a sua agenda continue. Você Exatamente, continua exatamente. presa do mesmo jeito. Exatamente. E a intenção é justamente essa, é a gente aumentar o preço para liberar horário na nossa agenda, para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente ter tempo mais para a gente, tempo para nossa família, principalmente. Então, o que a gente está buscando é exatamente isso. É até estranho de falar, né? Mas é perder algumas clientes, é selecionar as clientes para que a gente ganhe esse espaço, para que a gente tenha mais tempo e seja mais valorizada. E tá aqui, gente, ó, quem não enxerga o próprio valor sempre terá medo de cobrar. Então, o valor começa em nós mesmos, na forma que a gente se enxerga. Então, é isso aqui, ó, é muito, muito forte. Quem não enxerga o próprio valor sempre terá medo de cobrar. Então, a partir de hoje, revejam todos esses fatos, né? Cobrar barato, olha só essa parte, cobrar barato também tem um preço. Vocês sabiam disso? Quando a profissional cobra errado, ela precisa atender demais, que é isso que a gente acabou de falar também, é aquela agenda lotada, nossa, aquele cansaço, tanto físico quanto mental. Então, tem um preço. Atender demais, vive cansada, perde qualidade de vida, que é o que a gente já citou também, trabalha sem crescimento, igual a Stephanie estava falando. A Stephanie acabou de fazer a formação da Stylix, tem os cursos dela agora para preparar, para criar conteúdo em cima daquilo, mas não está tendo tempo porque está presa na mesa. Então, Stephanie, talvez não, isso é fato também, nós já passamos por isso. Quando a gente aumenta o valor, a gente dá uma limpa ali na agenda, a gente consegue se dedicar mais aos nossos cursos, ou seja, ao crescimento. Então, se a gente não coloca o preço certo, a gente acaba trabalhando sem crescimento, entende? E entra em exaustão.
E isso daqui, gente, é até bem perigoso. Já passei por essa fase também, é o que eu falei, eu tô trazendo aqui para vocês só verdades, coisas que já aconteceram comigo, e acredito que com a maioria de vocês também, com você também, né, Gal? Esse entrar em exaustão. Lembro perfeitamente também quando a agenda era lotada. Eu já tinha o Pedro, inclusive. O Pedro hoje está com 11 anos, mas a fase dele ali pequenininho, ó, 2, 3 aninhos, eu praticamente não curti meu filho. Não curti, porque era aquela agenda lotada. Eu não tinha horário de almoço, eu não tinha horário para terminar. E fui entrando numa exaustão, que por fim eu fiquei doente. Fiquei doente, literalmente. É o sonho que vira pesadelo, né? Todo É mundo o tem o sonho sonho que da vira agenda pesadelo. cheia e depois fica com essa exaustão. E também é importante ressaltar, Rô, que tem que saber fazer o aumento correto também, né? Eu vejo muitas pessoas que fazem o aumento do preço, mas aumenta R$ 3, R$ 5. E isso não é Não, aumento. Tem que ser um não. cálculo baseado naquilo que você gasta, né? Os custos que você tem, para que você faça um aumento que vale a pena. Significativo, né? Significativo, senão não adianta também. Não adianta nada, não E adianta aí nada. acaba que não expulsa ninguém da agenda, vamos se Não, dizer aí fica assim, na mesma. fica na mesma e não lucra. Exatamente. E é aquela coisa, gente, assim, vocês preferem 8 clientes, um exemplo, né? 8 clientes no dia, 8 esmaltação em gel no dia, a R$ 80, que no final do dia vai dar R$ 640, ou vocês preferem 4 clientes no dia, R$ 160, que no final do dia também vai dar os R$ 640. Mas onde que tá a diferença? Eles são 4 clientes a menos. Então, é totalmente diferente. Totalmente, né? Então, faz muito sentido, gente. Faz muito sentido subir, é igual a Gal falou também, um valor legal que faça sentido. Então, o que que vocês precisam fazer? Colocar tudo no papel, calcular certinho os custos, o que que você quer de lucro para conseguir chegar num valor ideal. E não comparar o teu preço, como eu já falei, não comparar o teu preço com a fulana, até mesmo porque, como eu já disse, a gente não sabe quais foram os investimentos dela, quais são os custos dela, então não tem comparação. Então, a gente precisa definir o nosso preço diante da nossa realidade. Então, colocar tudo no papel, todos os custos, custos fixos da tua empresa, porque estando atendendo sozinho ou não, você é uma empresa. Então, custos fixos, custos variáveis, que você quer de lucro, tudo mais. Ah, eu tenho tanto isso de custo, eu quero tanto de lucro por hora, e aí sim vocês vão chegar no valor ideal. E bora lá, sem medo de aumentar. Você quer construir uma carreira ou apenas sobreviver aos atendimentos? Então é isso, gente. Se vocês manterem esse medo, manter essa ideia, vocês vão apenas sobreviver aos atendimentos e a vida passa, né? E assim, ó, a gente precisa ter visão de onde a gente quer chegar. Hoje eu tô aqui. Hoje, vamos fazer de conta que hoje eu tô só nos atendimentos. Então, a Rosana tá atendendo das 7 da manhã às 7 da noite, cobrando X em 2026. Tá com uma agenda lotada, atende de terça a sábado. Tem clientes de esmaltação em gel todos os dias. 2026. Eu tenho que ter visão. O que que eu quero para o meu futuro? Por exemplo, daqui 2 anos, eu quero estar ali fazendo a mesma coisa, atendendo o dia todo, das 7 às 7. Não, daqui 2 anos eu quero evolução, eu quero evoluir. E como que eu vou fazer isso? Agindo desde já. Principalmente as meninas que vão começar a dar cursos ou que já dão cursos e querem crescer nos cursos, principalmente, porque se vocês ficarem presas na mesa, vocês não vão ter tempo para crescer como educadora. Então, é plantar a sementinha hoje para colher daqui uns anos. Então, tem que ter essa visão, onde que eu quero chegar, onde que eu tô, onde que eu quero chegar e começar a agir, porque se continuar na mesma, vai manter na mesma. Então, qual que é o primeiro passo? Aumentar o valor. Se valorizar, aumentar o valor. As clientes que valorizam vão ficar, mas a intenção, na verdade, é perder algumas clientes para ter mais tempo, para trabalhar em outras áreas e crescer na profissão. Então, a gente não tem que ter esse pensamento escasso, né, para apenas sobreviver aos atendimentos. A gente tem que ter visão e
fazer o negócio acontecer. O que define o valor? A cliente não paga apenas pela unha, ela paga pela técnica bem executada, pelo conhecimento, pela qualidade que você entrega, não só qualidade na técnica, né, mas qualidade dos produtos que você usa, qualidade dos equipamentos, tudo envolve qualidade. Então, ela paga por isso também. Ela paga pela segurança. Ah, fulana tem autoclave, fulana não tem autoclave. Então, a cliente enxerga isso, ela enxerga o seu valor. Às vezes a gente pensa que não, mas a cliente que vem pelo valor, ela repara em todos esses detalhes. A experiência que ela vive com o seu atendimento, então não é só unhas, é toda a experiência que ela vive ali com o seu atendimento. É o ambiente, é uma música agradável, é uma conversa boa, é um cafezinho, enfim, tudo isso gera experiência e ela paga por isso. E responsabilidade, porque a gente sabe que tem muitas profissionais que agenda a cliente e não atende, inventa uma desculpa ali, já vi muito isso, inventa uma desculpa de última hora, desmarca de última hora e a cliente contando com o horário dela. Então, a cliente que é responsável, é claro que imprevistos acontecem, ai, meu filho está muito doente, tem que levar ele no médico e tal. Aí é uma outra coisa, né? Mas tem muitas pessoas que não têm responsabilidade com as clientes. Então, a cliente que tem responsabilidade, ela tem uma outra visão. A cliente não, a profissional, desculpa, a profissional que tem responsabilidade, a cliente tem uma outra visão nela. Então, tudo isso comunica o seu valor. E a cliente paga pelo valor por tudo o que você entrega e não apenas pela unha. A manicure que faz só uma unha, em qualquer lugar tem. Agora, a manicure que entrega tudo isso e mais um pouco, são raras. E tem muita cliente procurando por essas raras. E como aumentar o seu preço sem medo? Meninas, alguma dúvida até aqui? Podem ligar no microfone, podem conversando comigo, hein? Ou também passando algumas ideias, também assim como a Gal está ajudando, podem ligando. Ô, Rô, eu acho que a gente fala muito, né, sobre aumentar preços sem medo. Ele sempre existe no fundo, né? Um Sempre. pouquinho ele existe. Mas a nossa maturidade vai fazendo com que a gente haja mesmo com medo. Por exemplo, Exatamente. eu tive um aumento em dezembro, que foi 170, e agora em maio eu já fiz outro para 190. Meti Uhum. as cara e coragem e deu certo. Mas assim, sempre fica aquela coisinha mínima de insegurança. Então, No fundinho dá um medinho, né? se vocês sentirem isso, é super normal. O que não pode acontecer é esse medo bater na porta e você deixar ele entrar. Você vai agir Sim, mesmo com medo. Isso faz parte do posicionamento. exatamente. A minha eu vou aumentar agora também. A minha é 150, eu vou passar para 180. E é a mesma coisa que a Gal falou, dá aquele gelinho na barriga, eu falo, nossa, R$ 30, mas pera lá, né? Olha onde a gente tá, olha tudo que envolve esse aumento. E a gente sabe que no fundo, vale até mais. Vale até mais, mas sempre gera aquele medinho no fundinho, mas a gente age, mesmo com medo, a gente age. Tem que agir, né, Gal? Senão o negócio não vai. Então, meninas, ó, a cliente precisa perceber a sua evolução. Então, como a Gal falou, o posicionamento, o nosso posicionamento conta muito. E o que que é o posicionamento? É a forma como as pessoas te enxergam. É a sua comunicação, a sua postura profissional. Transmita segurança no atendimento. Isso gera muito valor. Aprenda a reajustar sem pedir desculpas. Já passei por essa fase também lá na época da unha tradicional. Eu lembro que eu ficava pedindo desculpa para as clientes. Ah, eu preciso aumentar R$ 5, mas me desculpa é que as coisas estão tão caras. E eu tenho, sabe, umas coisas assim. Já passei por isso. Então não tem que pedir desculpas. Você está aumentando porque você merece aumentar. Você tem toda uma evolução por trás disso. E tem que aumentar. Faça a cliente perceber a sua evolução. E elas percebem, gente, elas percebem. Então, faz com que isso aconteça. E pare de justificar seu preço o tempo todo. Eu já fui muito assim também. Ah, estou aumentando porque o aluguel subiu, estou aumentando porque a conta de energia está cara, estou aumentando porque os produtos subiram.
Não tem que justificar. Estou aumentando e pronto, acabou, sabe? Porque é isso aqui que eu tô falando. A cliente vai perceber toda a sua evolução. Então não tem que dar justificativa. E aí, Posso meninas, eu compartilhar mais uma deixei. coisa? Pode? Só eu falando, né? Isso aí, Gal, me ajuda. Gente, eu estou fazendo um curso de gestão de salão e falando sobre atendimentos em mesa, ela compartilhou um negócio que eu achei bem legal, Rô. Ela disse assim que sempre nos atendimentos você precisa reforçar para as clientes aquela ideia do quanto você faz diferença na vida dela. Então, durante o seu atendimento, joga uma pergunta, tipo assim, o que você sente quando você é atendida por mim? Para a Olha que cliente legal. falar. Aí, num outro atendimento, você fala: o que que você acha da minha esmaltação em gel? É prático para você? Sabe? Faz umas perguntas assim para a mente dela ir absorvendo aquilo e ela vendo que você faz diferença na vida dela. E o dia que você aumentar, ela não vai ter como falar que, nossa, Não, tá caro, mas aí você pode até falar, mas tá caro como se a pessoa falou que fazia diferença ser atendida por mim, que o serviço era bom, que sim. era isso. Então, ela vai lembrar dessas coisas, ela não vai ter coragem de falar. Eu achei uma tática muito legal. Nossa, muito bom, muito bom. Aí, Sabe? Então, meninas, vira já e mexe, meninas, anotem isso e coloquem em prática. durante o atendimento de vocês, sempre trazer uma pergunta para ela reforçar o quanto é bom ser atendida por você, o quanto o Para seu ela ter trabalho é bom. consciência, né, Gal? E isso aumenta a consciência da pessoa. Então, quando for um aumento de preço, ela não vai ficar chiando. Nossa, maravilhosa essa ideia. Ó, Eu meninas, estou começando a anotem aí. perguntar até para as clientes da minha equipe. Como que Que está sendo o seu legal. atendimento com a Adri, com a Vanessa? Como você está gostando? Como você está sendo atendida por elas? Eu sempre pergunto. Que legal, nossa, perfeito. E aí acontece isso, né? Gera essa consciência e automaticamente, quando aumentar, ela não vai falar nada. Sim, Nossa, e muito aí você pode ir bacana. perguntando de tudo, tipo, o que que você acha da nossa conversa durante o atendimento? O que que você acha desse Olha, cafezinho que eu sirvo? Sabe, essas coisas assim. Em cada atendimento você traz uma pergunta estratégica. nossa, muito bacana, muito bacana. Ó, e aproveitando também uma experiência que eu vivo aqui. Quando a gente fala em aumentar o valor, em cobrar mais caro, não quer dizer que a gente quer atender clientes ricas. Ah, o meu público é só cliente rica. Não é isso. É cliente que valoriza o teu trabalho. Então, aqui, ó, experiência própria. Eu tenho clientes que são assalariadas, que são CLT, e tenho clientes que são donas de empresa. Então, eu tenho todo o público. Porém, essas clientes, tanto uma quanto a outra, elas valorizam o meu serviço. Elas me valorizam. E aí, eu tenho uma cliente que ela é CLT, e a gente, nossa, a gente pega uma intimidade, a gente pega uma amizade com a pessoa, né? Eu amo ela de paixão. E recentemente eu tava fazendo a unha dela e ela me dá um valor, gente, mas um valor que é até bonito de ver, sabe? E na hora que eu tava finalizando a unha dela, ela parou, ela ficou admirando, ela falou, Rosana, 150 até então a minha unha, né? Ela falou, Rosana, se você passar tua unha para R$ 200, eu pago, mas eu pago com muito gosto, que é o dinheiro mais bem pago da minha vida. Que delícia que é estar aqui com você, conversar com você e ainda ter essa unha linda. Ela falou isso faz o quê? Uns 2 meses. Olha o quanto isso é bom, o quanto isso é gratificante. Coisa Então, quer linda. dizer, ela percebe tudo que eu entrego, percebe todo esse valor. E ela falou desse jeito. Eu fiquei assim, sabe? Até emocionada. Eu me emociono fácil. Fiquei até emocionada. Eu falei, olha só como que são as coisas, né? Então, não quer dizer que para eu aumentar o preço, então eu quero só cliente rica, eu quero só dona de empresa. Não é isso. Não é isso. É qualquer cliente, desde que a cliente te valorize. E essa me valoriza muito, não só ela, todas. Nossa, então isso é muito bom. Muito bom, viu, meninas? Essa parte de das clientes perceberem o valor de vocês. E vou aumentar para 180. Não vou aumentar para 200 ainda, que foi o que ela pediu. E Meninas, infelizmente, na nossa área, criou muito essa cultura da gente ter que avisar com antecedência, da gente ter essa preocupação de avisar. E não sei se vocês já perceberam, no geral, não é bem assim que funciona. Eu não. passava numa médica que a consulta dela era 310.
E a última vez que eu fui, tava 350. E, tipo, eu não fui comunicada. E cheguei Não foi lá, nem eu paguei comunicado. e tá tudo certo, entendeu? É assim Sim, no sim. mercado, é assim no açougue, é assim nas lojas de roupa, em todos os lugares. Exatamente. E a gente não recebe Exatamente. comunicado de A aumento. gente não recebe, e a gente Então, fica nessa obrigação de ter que passar, né, com exatamente. antecedência. Inclusive, eu até criei um comunicado aqui, coloquei para comunicar, né, com um mês de antecedência, mas é o que a Gal falou, isso não é obrigação. Então, assim, vai de cada uma. Você comunicou, Gal, esse seu aumento para 190? Então, esse não. Esse eu comuniquei assim, quando a pessoa sentou na minha mesa, eu conversei e falei pessoalmente. Eu Já não, na hora foi ali, a primeira vez. aquele atendimento já passou para 190, de 170 para Isso. 190. Foi a primeira vez que eu não passei mensagem no WhatsApp comunicando. E funcionou? Deu certo? Ou teve Eu alguma achei que assim que teve uma funcionou até melhor, reação? sabia? Eu É, achei que funcionou melhor ali no tete a tete, porque você tá conversando, você tá na emoção ali do atendimento. Aí eu falei, comuniquei, né? Falei, assim, não no dia do atendimento. Eu falei, olha, na próxima vez que você vir, a gente fez um aumento e tal. E aí funcionou, super sabe? legal. Conversei, é. E aí Uhum, eu fiquei super legal. pensando que ia sofrer algum impacto, mas não. Foi ok. Ah, que legal, que legal. E aí, até mesmo nesse dia, Gal, pode também fazer aquela outra parte que você falou, né? Sobre mandar uma pergunta primeiro, talvez mandar, Isso, né? Usar essa estratégia de mandar uma pergunta, deixar ela pensar, deixar ela responder, aí depois vem com a bomba. Fala, isso. então. E se a gente pensar, né, Rô, no fundo, nem é tão bomba assim, porque se você pegar aí, Imagina, tipo, 20 imagina. reais dividido em 4 semanas, porque tem um cliente que fica 28, não é nada. Sim, sim, exatamente. E tem até uma comparação. Alguém postou esses dias, não lembro quem, mas foi alguma das meninas da Stylix, fazendo uma comparação assim, tipo, maquiagem, né? A pessoa vai lá, aqui na minha cidade, por exemplo, a moça que eu gosto de maquiar, tá R$ 280 a maquiagem dela. Você vai lá, paga 280 reais numa maquiagem para ficar o quê? 3, 4 horas. Uma unha. Você É fica verdade. 20 dias, 30 dias, 150, R$ 180, praticamente quase um mês. Então, quer dizer, né, a conta não vai, algo de errado não está certo, né? Então, é sobre isso, né? É a gente se valorizar e cobrar até mais, porque Mas é vale. porque hoje, Rô, esse nosso problema, ele vem desde a raiz, né? A manicure, ela começou a exercer a profissão sem estudo. Ela começou porque ela simplesmente achou que Era um sabia, comprou um bico, né? alicate, começou. E as outras profissões, geralmente, já começa ali com um conhecimento, que nem um cabeleireiro. Hoje em dia é difícil você acordar e falar, amanhã eu vou começar a cortar cabelo. Não, Né? eles sempre estudam. Então, através do conhecimento, é onde a gente vai aprendendo os próximos passos. Agora, a manicure É, não. exatamente. Hoje ela tá dormindo, desempregada, e amanhã ela acorda, eu vou fazer unha. É, E aí começa desse exatamente. jeito. Então, o problema sempre foi desde a raiz. É, as crenças, né, que foram instaladas lá Exato. há anos atrás, né? Então a gente precisa mudar isso. E aí o mundo educou as clientes dessa forma também. Então a gente sofre para Uhum. aumentar preço, a gente sofre para tudo. Desvalorizando, desvalorizando a manicure. Então vai da gente, né, fazer a diferença, fazer diferente. Então, meninas, Exatamente. ó, eu deixei aqui um comunicado, mas para quem quiser seguir essa ideia da Gal, achei o máximo também de comunicar ali na hora, mas deixei aqui um comunicado se vocês quiserem fazer um print, caso vocês prefiram comunicar com antecedência, vale também, tá? Podem fazer um print. E é isso, meninas. Alguma dúvida até aqui? Olha a Acho que mensagem tem final que gente eu deixei. falando com você no chat. Não tá aparecendo o chat aqui para mim. Pera aí que eu vou sair aqui da tela, aí eu já volto para lá e já leio. Deixei uma mensagem aqui final para vocês. Talvez hoje você tenha vindo aprender sobre preço, mas eu espero que você saia daqui entendendo sobre o seu valor, que é o que mais vale. É a gente se valorizar. Em primeiro lugar, a gente se valoriza para depois o outro valorizar a gente. Porque quando uma profissional reconhece sua evolução, ela para de trabalhar no medo e começa a construir uma carreira com mais segurança, valorização e consciência. O mercado sempre terá profissionais baratas, mas profissionais valorizadas deixam marcas.
Ai, que lindo. Meninas, muito obrigada até aqui. Deixa eu sair daqui. Peraí. Voltei aqui. Deixa eu ver o chat. Ah, vocês estão quietinhos, ninguém tá. Só a Gal tá falando comigo. Mas aqui tá bombando, ó. Deixa eu ver. Não tava aparecendo o chat pra mim enquanto eu tava compartilhando a tela. Por isso que eu não tava lendo, não tava parando, não tava lendo aqui com vocês. Camila, eu tive um aumento em dezembro, uma diferença de R$ 5. A maioria reclamou bastante. R$ 5, Camila. Você já deveria ter aumentado 10, R$ 20. E olha, se estão reclamando, não são clientes para você. Pode apostar, tá bom? Se tivesse visto essa aula antes, teria ficado com menos medo. É aquilo que a gente falou, né, Ju? O medo, ele sempre vai perseguir a gente. Mas é enfrentar e vamos que vamos. Só assim a gente cresce. Quando fico pensando em aumentar, penso que minhas clientes retornam sempre a cada 15 dias. Aí fico, nossa, vai ficar cara, nem eu acredito no meu valor. Stephanie, eu já cheguei a pensar isso também, viu? Mas assim, é uma opção da cliente, né? Vir a cada 15 dias, até porque eu tenho até dó. Eu tenho uma cliente que faz a cada 15 dias. Quando ela chega aqui, eu tenho até dó de remover, porque tá perfeita. E aí, eu já pensei nisso também. Falo, nossa, mas eu vou passar 180, ela vem de 15 em 15 dias. Ai, mas é uma escolha dela, né? Ela poderia muito bem 20 em 20, que a unha ia estar inteira. Mas é uma escolha dela. Então, não sinta dó e não se sinta culpada por isso. Eu tive uma cliente que eu falei que ia aumentar, e daí ela falou que ia chegar aos 200. Ela iria repensar, mas que por enquanto ela ia fazer muitas unhas. Fiquei um pouco triste. Ju, não se apega nisso, tá? Não se apega. Sempre vai ter uma cliente ou outra querendo colocar a gente para baixo, mas é aquilo que a gente falou sobre a valorização. Ela não está conseguindo enxergar o seu valor. Então, comunique mais o seu valor, se valorize, e aí, se ela continuar insistindo, se ela não enxergar o seu valor, é uma cliente que você precisa demitir. Se for para ela te deixar triste, te deixar para baixo, é uma cliente que você tem que demitir. Eu lembro, meninas, quando eu fui migrar da unha tradicional para esmaltação em gel. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei triste com algumas clientes, assim, clientes de anos, clientes de 12 anos, de 13 anos, que faziam a unha tradicional comigo. Elas começaram a falar assim: ah, agora virou estrelinha, agora tá mudando de técnica, tá aumentando o preço, virou estrelinha. Sabe, eu lembro que na época eu fiquei Eu tão também passei chateada. por isso. Passou, Gal? Eu acho que não tem uma, né, que não passa por isso. Então, sempre tem a cliente que quer te colocar para baixo. Só que, contrapartida, teve muitas clientes que me impulsionaram para frente. Falou: não, Rosana, é isso aí, você está estudando, você está evoluindo, muda mesmo. E até mesmo assim, clientes que não quiseram fazer a esmaltação em gel, que continuaram na unha tradicional e foram para outras profissionais, que não quiseram, mas que me impulsionaram para frente. Não, Rosana, é isso aí, vai dar certo. Então, vocês podem ver que assim, todas nós já passamos por isso, tanto em mudança de técnica quanto em aumento de valor, e isso é super normal. Então, a questão é comunicar bem o seu valor, e a cliente que não te valoriza, ela vai embora, porque a gente sabe que tem a cliente que vem por preço e tem a cliente que vem por valor. Então, a gente precisa selecionar as que vêm por valor. Gostaram, meninas? Nossa, que aula rápida. Eu achei que a gente Foi fosse muito demorar. bom, Rô. Foi Parabéns, viu? bom? Ai, que bom. Que bom que vocês gostaram. Foi rapidinho. Eu achei que eu fosse ficar umas 2 horas aqui. Até falei pro Pedro, falei, ó, Pedro, não conta comigo, hein, que eu vou chegar tarde em casa. Deixa eu ver quantas estão aqui. Ó, tem bastante gente. Vocês gostaram? Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Tá? E espero ser convidada mais vezes, vir participar mais vezes, que eu adorei. E quem ainda não me segue, quem não conhece o meu perfil, é rosanarodrigues.educadora, tá? Me sigam lá. Liguem as câmeras para a gente fazer uma fotinha. Se vocês vissem a gambiarra que tá aqui no meu iPad para eu segurar ele. Vamos tirar uma fotinha para postar.
Tem algumas que estão tímidas aí, hein? Hum, mas a gente posta assim mesmo, só com o nomezinho. Vamos lá, X. Aí, meninas, ó, muito, muito, muito obrigada pela companhia, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Beijão, meninas, e lembre-se de tudo que a gente conversou hoje, tá? Menos medo, medo sempre vai existir, mas mantenha ele guardadinho lá no fundo, escondidinho. Então, menos medo e mais atitude, tá? Mais valorização, porque só assim vocês vão passar para o próximo nível. Certo? Beijo, meninas. Aí, beijo, Rô, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Viu? Não é à toa. Como é que desliga aqui a câmera?